Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Maratona 2020, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou o engenheiro Felipe Soares aqui da AZ Construções, trabalho com obras desde 2012 e trabalho exclusivamente na área de execução. A gente trabalha com obra pública e privada, então assim, a minha experiência, basicamente, a maior parte da minha experiência profissional foi na área de execução, então eu sou especialista em gestão de obra, tá? Eu sou dono da AZ Construções, a AZ tem 5 anos de mercado, mas eu atuo desde 2012 e aí foi quando eu resolvi entrar no mercado mesmo, quando eu precisei, depois de ter quebrado, que a AZ se transformou minha fonte principal de renda. Mas eu não estou aqui para contar história, não estou aqui para contar como as coisas aconteceram, eu estou aqui agora para falar sobre um tema muito importante. Todo mundo sabe que na hora de executar uma obra, na hora de fazer uma obra, existem alguns fatores determinantes para que aquela obra obtenha seu sucesso. Só que antes da gente ter o sucesso da obra, da parte técnica em si, a gente precisa do sucesso na hora de fechar com o cliente. E existem alguns documentos que eles são importantes, tanto na hora de fechar o contrato, tanto na hora de mostrar para o cliente quanto que ele tem que pagar, como no desenvolver da obra. Imagina só, se eu chego para você hoje e digo, olha, tudo bem, a tua obra vai me custar 100 mil reais. A tua obra para construir a casa do seu jeito, desse jeitinho aqui, vai custar 100 mil reais. Primeira coisa, se o cara vir dizer para mim, vai custar 100 mil reais, beleza, qual é a forma de pagamento? Como é que vai ser desembolsado esse dinheiro? Porque a gente vai na Casas Bahia, vou dar um exemplo aqui, vai na Casas Bahia, o cara diz a geladeira é 10 mil reais, mas eu consigo em 24 vezes de tanto. Então, o meu cliente, ele não quer saber exatamente qual o valor total da obra. Isso é muito importante. Mas o que é mais importante para ele é saber as condições de pagamento, para saber se ele tem condições de pagar aquilo. Faz sentido para você? Vou te dar um exemplo bem claro. Na obra, nós temos um documento e esse documento é muito importante no pré-obra e no pós-obra, porque é um documento que serve como visual e financeiro. Que documento é esse? O cronograma físico-financeiro de uma obra. O cronograma ele é muito importante, é um documento que é negligenciado. O cronograma físico-financeiro serve para eu chegar para o meu cliente e dizer sua obra custa 100 mil reais. Porém, ela vai ter 4 meses de duração. A cada mês desse aqui, nós vamos ter um desenvolvimento, um avanço físico da obra. A gente vai poder mensurar de forma visual quanto que a obra evoluiu. Como assim, Felipe? Se no meu cronograma tem dizendo que a minha alvenaria termina após o primeiro mês, quando o cara chegar lá, ele vai olhar de acordo com o cronograma se realmente está 100% finalizado as alvenarias e vedações, para que ele possa me pagar. Então, o cliente vai sentar para mim e ele não vai ver mais a obra de 100 mil reais. Ele vai sentar comigo e ele vai olhar para mim e vai dizer, Felipe, olha, a obra de 100 mil reais, no primeiro mês vai avançar 20%, no segundo mês avança 40% e nos outros 2 meses avança 15%, 25% cada um. Estou dando exemplo sem fazer conta, tá? Porque o cronograma, ele nada mais é do que quanto que a obra avançou em forma física, físico-financeira, em forma física, o que é que subiu, quais etapas da obra ficaram prontas e quanto equivale aquilo financeiramente. Porque o meu cliente, ele tem que saber o principal, quanto que ele tem que me pagar a cada mês. E para ele me pagar, pessoal, faz sentido para você que o cara vai se sentir muito mais seguro se você passar um planejamento para ele poder se planejar, para ele poder se organizar e desembolsar, principalmente quando a gente está falando de uma obra com recurso privado, com recurso próprio, onde eu sou o pagador, eu vou olhar assim e vou dizer, pô, não tenho condições de pagar 100 mil numa casa, mas eu tenho condições de fazer em 5 meses, desembolsando financeiramente de forma ajustável. Então, ele é importante, o cronograma físico-financeiro, ele tem uma importância no fechamento de contrato, tá? Na hora de mostrar para o meu cliente que a obra dele não vai sair 100 mil reais. Quando eu digo para você, olha, é 1.000 reais, você acha caro, mas quando eu falo para você apenas 10 parcelas de 100 reais, a pessoa já enxerga de forma diferente, já consegue visualizar aquele sonho de forma mais visível, de forma mais, como eu posso dizer assim, palpável. Então, o cronograma, na hora de fechar com o cliente, ele é importante e tem a segunda fase de importância do cronograma. Ele é o termômetro da minha obra. Como assim, Felipe? Ele é um termômetro. Eu costumo dizer que a gente tem que ter 2 cronogramas. O primeiro cronograma é o cronograma físico-financeiro que eu trato direto com o cliente. É o de desembolso do cliente para eu poder receber. Esse primeiro cronograma durante a obra, o cliente vai estar lá, cada etapa, quanto que avançou, e eu faço a planilha de medição levando para ele, comprovando. Ele tem o que a gente fechou na hora de fechar o contrato lá atrás, e a cada mês eu levo uma planilha de medição. E essa planilha de medição, ela é comparada com o cronograma, e ela tem que dar valores parecidos, porque às vezes você avança um pouco mais ou diminui um pouco menos, o ideal era que cravasse.
tá? Por quê? Porque o seu cliente se planejou para você pagar aquele valor que estava lá no contrato. Então, aquele primeiro cronograma físico-financeiro que ficou com o cliente, ele é um cronograma físico-financeiro previsto. O realizado, ele é baseado nas planilhas de medição. Então, eu gero lá a minha planilha de medição daquele intervalo de tempo, daquele mês, e analiso o que foi realmente feito. Primeira coisa que é importante, se o meu cronograma está seguindo exatamente o que está sendo feito na obra, o valor vai dar igual, faz sentido? Se foi realmente executado o que estava previsto no cronograma físico-financeiro, o valor vai dar igual. Só que raramente você consegue. Às vezes você avança mais na obra, porque você dá uma produção para o pessoal produzir mais, ou às vezes você fica um pouco abaixo. Então, quase nunca vai cravar ali em valores, em questão de reais e centavos, tá? Mas o que é importante? O cliente, ele tem um termômetro. Ele vai olhar para você e vai dizer, poxa, olha, no primeiro mês estava previsto gastar 20 mil. E realmente eu gastei 19.800. Realmente eu gastei 20.500. Ele tem um termômetro variável, que ele vai conseguir primeiro ver quanto ele pagou financeiramente e vai poder analisar na vistoria quanto que foi executado de serviço. Então ele vai ver o físico da obra, o cara que não é técnico vai conseguir enxergar o físico da obra, tá? Vai conseguir enxergar quanto que foi referente àquele valor financeiro. Então, isso é muito importante, tanto para mim, para poder ter o meu controle de custo, para poder avançar com o meu planejamento dentro da obra, como é importante para o meu cliente ter mais confiança e credibilidade. Como é? Comparando sempre o que estava previsto no dia que eu fechei o contrato com as planilhas de medição que são feitas a cada mês para o meu cliente, para que ele possa pagar. Ele só me paga o que eu realmente executei, tá? Aí agora eu vou levar 2 pontos muito importantes aqui. Felipe, numa obra privada, e se eu estou com mão de obra parada, e se eu estou com uma promoção para comprar tijolo, por exemplo, para comprar piso, e eu compro esse material em grosso e adianto a obra? O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, gente? Vai, diz para mim, eu posso fazer isso? Em uma obra privada, eu posso adiantar a obra sim. Eu posso solicitar a autorização do cliente, sempre documentado. Um documento simples, ó, a construtora tal, quer adiantar o serviço X. E aí, gente, só que é interessante lembrar o seguinte, o cliente não é obrigado a me pagar. Ele não é obrigado a pagar, mesmo que eu tenha adiantado. Não é que ele não é obrigado a pagar durante a obra, não. Ele não é obrigado a pagar naquele mês. Por quê? Porque quando eu fechei o contrato com o cliente, é interessante você entender que ele se planejou financeiramente para poder pagar somente aquilo no mês. Se eu adiantei, eu vou ter que ter consciência que eu só vou receber isso na próxima medição. Por quê? Porque não estava planejado com o cliente. Agora, óbvio, se o cliente está com capital sobrando, você pode negociar e conversar com ele. Olha, posso adiantar tal coisa? Se ele der o aval e ainda quiser pagar, ótimo, perfeito, tudo é um bom acordo. Mas eu tenho que estar claro, deixar claro para mim, para o cliente, que ele não é obrigado. Olha, é o seguinte, eu estou adiantando porque vai agilizar para mim. Eu peguei uma nova obra, então vou adiantar esse serviço aqui e para mover essa equipe, por exemplo, de revestimento para outra obra. Não se preocupa, você vai me pagar esse serviço apenas no mês que vem, como estava previsto lá no planejamento. Sabendo que eu vou ter que desembolsar dinheiro do meu bolso para receber de forma futura. Só que para isso, eu preciso ter o quê? Um documento. E isso eu vou ter mais lucro. Então é um risco, digamos assim, não é um risco, mas é uma forma de investimento para mim. Se eu vou ter uma maior lucratividade, então eu invisto o dinheiro na frente. Por quê? Para garantir o preço. Já aconteceu. Quem já viu aí uma promoção e de repente o piso baixar em 10, 15 reais o preço do metro quadrado? Se a casa tem 200 metros quadrados e eu economizo 15 em cada um, olha a economia que eu vou estar gerando simplesmente porque adiantei um serviço. O que eu quero deixar claro é que eu tenho que ter muito cuidado com como eu levo isso para o cliente. Eu tenho que dizer para ele, olha, no mês agora de agosto, está previsto para você me pagar 20 mil. Eu queria adiantar um serviço para poder adiantar a sua obra. Apareceu uma situação aqui que eu acho que vai ficar mais rápido para a gente. Está dentro dos tempos de cura permitidos dos materiais. Eu quero saber se você quer que eu adiante isso para poder entregar a tua obra mais rápido. Eu não vou dizer que eu estou comprando em promoção. Se eu disser que estou comprando em promoção, ele vai dizer adiante, pode adiantar. Agora tu vai dar um desconto, né? Então, o que tu ia ganhar, tu terminou dando de desconto. Então, eu tenho que saber como levar essa informação para o cliente, para ele não pedir esse desconto, que esse desconto é uma lucratividade a mais para mim, tá? E se ele não quiser pagar nessa época, não tem problema, porque eu estou investindo para poder ganhar mais um pouquinho lá na frente. Eu digo a ele, olha, não, tudo bem, tu não vai pagar nada agora, tu vai pagar conforme o previsto no mês que vem. Eu só quero que você me autorize e documente aqui que vai fazer isso. Por que eu tenho que ter isso documentado, pessoal? Se porventura, um mês depois do serviço estar pronto, o seu cliente chega para você e diz, olha,
Felipe, eu resolvi mudar o piso. Eu não quero mais porcelanato não. Agora eu quero cerâmica, porque eu tô sem dinheiro. E aí, o que é que tu vai fazer? Depois de tu já ter colocado o piso. O cliente, não estou dizendo que ele vai agir de má fé, mas se porventura acontecer do cliente agir de má fé com você e tu já colocou o piso e tu não tem nenhum registro comprovado de que ele lhe autorizou a adiantar aquele serviço. Então, tudo que eu for fazer na obra, baseado depois que o meu cliente assinou a proposta, eu tenho que, no mínimo, fazer um rabisco numa mão e mandar ele assinar. Gente, eu já vi coisas absurdas. Você vai dizer, Felipe, mas isso não acontece não, velho. Não brinca não, não faz acontecer na tua obra. Mas vocês estão entendendo a importância do cronograma físico-financeiro e a importância de eu deixar a informação clara para o cliente? Não brinca não, velho. Não brinca não. A gente está falando de obra privada, é muito mais tranquilo. Por quê? Qual é o objetivo principal do dono? É que a obra seja entregue. E do construtor? Que a obra seja entregue no prazo, com a qualidade e que dê o lucro para ela. Então, geralmente você tem um maior acordo quando está tratando com a obra privada, porque o objetivo dos dois é o mesmo. É que a obra termine dentro do prazo e dentro do custo que estava previsto. Porém, quando eu parto para um tipo de obra diferente, que é a obra pública, o jogo muda, velho. Por que o jogo muda, gente? Fala pra mim aí. Combina comigo. Diz aí o que vocês estão achando. Estão entendendo a minha lógica aqui em relação ao cronograma? Inclusive, nas minhas propostas, o cara não recebe o orçamento. Ele recebe um cronograma de desembolso, tá? Porque eu vou ajustando. O cara, quando senta na mesa com o Felipe aqui, papai, quando ele senta na mesa, ou ele senta pra fechar, ou ele senta pra fechar. Eu não dou espaço para ele procurar um concorrente. Então, a gente tem que usar das ferramentas de engenharia para não perder serviço. Cara, tem alguém aqui que é cliente meu que sentou comigo e não fechou? Eu vou fazer ele fechar. Ah, Felipe, mas tu teve que dar desconto. Eu não vou perder uma obra de 150 mil por causa de 2 mil reais, não. Eu dou 2 mil de desconto. Por quê? Porque o meu foco nunca é aquela obra só. Eu quero pegar a obra dele, eu quero pegar a obra do tio dele, do pai dele, do avô, do cachorro, do vizinho, de todo mundo. Então, eu tenho que trazer o cara para minha mesa para eu poder mostrar valor. E o cronograma físico-financeiro, eu passo para ele valor, eu passo para ele segurança de avanço da obra e passo para ele segurança financeira também, para ele saber que ele só está pagando o que está executado. Porque o que mais tem no mercado é o cara que não contratou engenheiro, começou a construir a casa, recebeu 80% do valor da casa e a casa está lá, 50% executado. Por quê? Porque o cara não tem controle, o cara não sabe quanto vale cada serviço daquele. E quando eu passo um cronograma de forma simplificada, ele vai saber que ele só vai me pagar X quando a alvenaria estiver concluída, que ele vai me pagar Y quando o reboco estiver concluído. Ó, sabe qual é o grande problema do tribunal não, gente? Qual é o grande problema de obra pública? O grande problema de obra pública é o seguinte: na obra pública a gente tem o quê, pessoal? Nós temos um edital de licitação. No edital de licitação, ele já vem o cronograma dele, já vem a planilha base dele. A gente reajusta com a nossa proposta, dando desconto, e a gente ganha a licitação. Só que a gente ganhou a licitação e o prefeito, o órgão lá, o administrador, não queria que você ganhasse. Você entende o que eu estou falando? O prefeito não queria que você ganhasse. Ele queria que o primo dele tivesse ganho e que o compadre dele tivesse ganho. Aí tu começou a fazer a obra, tá? Porque você ganhou a licitação. E tu, porra, tô com promoção, consegui achar tal coisa, tu vai e adianta o serviço da obra. Cara, se tu adiantou o serviço da obra sem ter uma autorização do órgão público, porque o órgão público ele também tem chama de dotação orçamentária. Chegou 1 milhão para aquela obra, mas não chega 1 milhão todo não. O Ministério da Saúde, por exemplo, ele bota 20%, tá? Eu acho que é 20% ainda, ele paga 20% e de acordo com o que você vai avançando, ele vai liberando as medições. Então, pô, se eu adianto demais a obra e de repente o prefeito não gosta de mim, ele pode simplesmente fazer uma alteração no projeto, tá? Que o contratante é ele, fazer uma alteração no projeto ou simplesmente suprimir algum item com alguma justificativa de falta de recurso. Cara, se ele suprime um item que eu já executei, por exemplo, um piso de granilite lá de 1.000 metros quadrados, o piso de granilite é 100 reais pelo Sinap, 109 se eu não me engano. Cara, 1.000 metros quadrados de uma escola a 100 reais, dá quanto? 100 mil reais, tá? 100 mil reais. E de repente o cara faz, olha, a gente não vai fazer piso granilite, mas não, resolvemos mudar o tipo do piso, aí inventa uma justificativa técnica, inventa uma justificativa financeira e tu que fez o serviço, o que é que tu vai fazer? Tu vai abandonar a obra, tu vai quebrar. Por quê? Porque o prefeito não queria que fosse tu que pegasse, ele queria que fosse um parente dele. Então, e o ideal que você faça da obra pública, o que está previsto dentro do cronograma, tá? Nem muito a mais, nem muito a menos, mas naquela margem, se estava previsto que você ia executar 25% no primeiro mês, execute até 25%.
Não, se puder, deixa até um pouquinho mais baixo, porque é do interesse do município que termine. Se você executa a obra demais, ele ainda fica prendendo o teu pagamento. Você sabe que na prefeitura você recebe por medição e existe aqueles favorecimentos. Ah, estamos com pouco dinheiro, vamos pagar primeiro a empresa A, depois a empresa B, quando vier outro recurso, paga a empresa C. E tu que não foi o queridinho lá da administração, tu pode quebrar. Tu pode quebrar porque ele simplesmente suprimiu um item. Concordam comigo? No cliente, a obra do cliente, o dinheiro dele, ele quer entregar a obra. O órgão público, às vezes, ele só quer queimar o construtor para poder roubar dinheiro e botar outro construtor lá ganhando o mesmo valor. Infelizmente é uma realidade do mercado. Faz sentido para vocês? Concordam comigo? Então, o cronograma físico-financeiro na obra privada, ele é importante para eu poder fechar para o cliente, passar segurança, para que eu possa ter uma documentação para mim do que eu posso executar e avançar. E na obra pública eu recomendo que você siga exatamente o que está no cronograma físico-financeiro, que você não avance, não faça mais que o previsto, porque essa obra pode ter feito um distrato, porque essa obra pode simplesmente o cara querer suprimir o item, pode arrumar uma justificativa de que está faltando recurso, e tu que é um engenheiro que estava lá, que estava de boa vontade querendo avançar a obra, tu quebra, porque eu conheço não é pouca não, conheço muita gente que já quebrou com obra pública. Então, eu não tô aqui para... Olha, gente, quem me conhece sabe, eu não tô aqui para passar pano por cima, não. Eu tô aqui para dizer como funciona a realidade, como funciona no mercado. Porque tem muita gente que tá aqui na internet contando que o mundo é lindo, que o mundo é perfeito, que as obras são perfeitas, que os clientes gostam de pagar caro, que... Não é assim. Então, vamos viver a realidade. Obra pública eu tenho que ter cuidado. Então, muita empresa quebra com obra pública, por mais que as obras sejam viáveis, que dê dinheiro, mas por causa de falcatrua política, tá? A engenharia tem jeito para tudo. Você acha mesmo que essas obras aí, que era orçada em 500 milhões e aí terminou ela em 1 bilhão, foi por erro de engenharia, foi por burrice de engenharia? Meu amigo, que a gente mais tem no Brasil são engenheiros capacitados, engenheiros bons, profissionais de alta qualidade. Os caras não dão essa ratada não. Eles são obrigados a fazer isso. Exatamente, Elô Rodrigues. Isso leva custo, cara, leva prejuízo. Então imagina só nessa empresa, eles mudaram os projetos. Imagina se vocês tivessem avançado, tivessem feito mais coisas, tivessem revestido, tivessem pintado e eles resolvessem mudar. Cara, é problema. Felipe, mas eu tô certo, eu fiz o serviço, eles têm que me pagar. Véi, daqui pra que tu ganhe esse dinheiro, tu morre teu filho, morre teu neto e o dinheiro tá lá preso na justiça. As tuas dívidas não esperam não. Os juros do teu cartão de crédito, a loja de construção não esperam não. A água, a energia não espera não. O teu dinheiro tá lá preso, corrigindo, para o teu neto, bisneto receber. E tu vive a tua vida em dívida. Então, muito cuidado. Por isso que a dica de hoje aqui nessa live é: acompanhe o seu cronograma físico-financeiro e se documente antes de adiantar qualquer serviço. Valeu, meu amigo Wagner. Pessoal, é isso. A live de hoje foi uma live enxuta, mas com muito conhecimento. Se vocês gostaram, dá aquela hashtag, marca a Z. Cara, eu tô vindo aqui todo dia, eu tô sem voz, ó. Tô aqui de um jeito e eu acho que é o mínimo que eu posso pedir pra vocês. Compartilhem esse conhecimento, cara. Eu tô aqui vindo dar esse conteúdo, então ajude outras pessoas a ter. Fica com Deus, um grande abraço, dá aquele print, marca a Z Construções. Até mais, pessoal. Fui!